Mártir? Mártir é meu, e eu fiquei muito feliz de pegar. Como eu disse desde o começo, herói bom é herói morto. Fun fact. Na verdade, não é fun. A palavra mártir, originalmente, significa testemunha. Né? Porque a ideia aqui é de testemunha numa conotação religiosa. De que você é uma pessoa que dá testemunho da sua fé, enfim, do que você defende, do que você advoga. E aí o mártir vira, eventualmente, a pessoa que pode morrer por aquilo que ela defende, por aquilo que ela advoga. Então, do ponto de vista literatura da construção narrativa, isso normalmente é reduzido a 2 pontos de perfil, ou seja, o que você configura um mártir. Isso não precisa ser uma construção necessariamente religiosa. Mas a primeira é que ele precisa sofrer um martírio. Né? Você não pode ser um mártir sem sofrer um martírio. Ou seja, ele tem que ser vítima de um grande sofrimento, eventualmente a morte, real ou simbólica, temporária ou não. E esse martírio, o segundo ponto, é que esse martírio tem que envolver uma devoção e uma proteção intensas de algo ou alguém, religião, uma ideologia, ou às vezes um grupo de pessoas. Está aí o nosso mártir na imagem, o grande Gandalf, que, entre aspas, morreu naquele momento para que ele voltasse mais à frente. Ah, dei spoiler, pô. Já era para ter lido o livro. Não leu errado, já tá errado. Mas o mártir é, em última instância, o herói que se sacrifica. Muitas vezes esse sacrifício é definitivo, mas ele tá ali para defender aquilo que ele acredita, voltando à origem do herói como protetor e defensor de alguma coisa. Em alguns casos, ele faz isso para proteger, mas há casos, e aí, já voltando à conotação religiosa, em que ele é martirizado justamente porque ele se recusa a se dobrar. Então o cara pode ser do tipo, não, eu vou tomar o tiro na frente da pessoa, você é o mártir do rolê, ou você precisa renegar tal coisa, você precisa aderir à nossa causa, você precisa abandonar, você precisa entregar os planos do grupo de vocês. Não, eu não vou, então aqui está uma deliciosa bala de martírio para que você se torne um mártir de todo mundo. Tanto é que no cristianismo tem a figura do mártir. Né? O mártir, às vezes, ele não foi configurado um santo ainda, ele é um pré-santo, em alguns casos, e normalmente os santos passam por martírios em algum momento, né? Pela fé, enfim. Os santos do período romano, praticamente todos eles, em algum momento, foram mortos por causa da fé. Então, por que eu quis falar sobre isso? Porque, grosso modo, o mártir precisa ser um herói que seja virtuoso, que tenha um renome, que proteja ou defenda alguma coisa admirável. Ele precisa que exista uma oposição, assim, eu quero compor um mártir. O que eu preciso compor um mártir? O herói tem que ser alguém que é virtuoso, que defende alguma coisa de relevância, ele tem que ter uma oposição a isso, ele precisa que essa oposição seja uma ameaça real, ele precisa demonstrar coragem e cometimento, ou seja, diante dessa oposição ele tem que fazer uma oposição à oposição fixa, e ele tem que sofrer um intenso sofrimento por conta disso. E mais importante, esse é o ponto principal de você ter o mártir, por isso eu acho que o mártir, como mestre, ele serve assim como um herói épico para uma construção de lore, ele tem que gerar um efeito. O martírio tem que gerar um efeito. Então, o santo martirizado vira um fator de devoção, porque ele é a epítome da fé. A pessoa manteve a fé dela diante da ameaça e do sofrimento mais indizível. Então, o mártir, ele tem que ter um efeito disso. Você, eu morri e ninguém lembra de mim, você só foi um otário. Não, você tem que ter um efeito posterior que gere uma resposta. Pode ser adoração, você pode se tornar o símbolo para aquela causa. Então, o Gandalf tá aí, ele se sacrificou para impedir o Balrog e proteger a Sociedade do Anel. Que é o cara. Quem assiste Star Trek e viu A Ira de Khan, o filme, tanto A Ira de Khan quanto o Into the Darkness, que é o segundo dos remakes, eles acabam passando pela mesma situação, em que o Spock se torna um mártir para proteger a nave. Spoiler, para proteger e para salvar as pessoas. Então, eu acho que no RPG, o mártir talvez seja um herói mais legal, menos como jogador, porque tipo, não, meu personagem é aquilo que a gente falou, e aí, Vermelho, não sei se cabe mais alguma, cabe. No finais tristes. Né? Às vezes um final triste não precisa ser um final ruim. Ele pode ser um final bom. Um final triste. Meu personagem morreu salvando o grupo. Meu personagem morreu salvando o mundo. Meu personagem morreu salvando o mundo das Caris. Beleza. Isso é um final triste, mas ele é um mártir. Ele protegeu... O nome dele é Total 12. Exatamente. Inclusive patrocina a gente, Colgate. Então ele morreu salvando alguma coisa, defendendo alguma coisa, e ele é um mártir. Então isso é interessante que você tenha mártires também no seu cenário. Pessoas que se sacrificaram para defender. Entendeu? Tipo... um paladino,
o clérigo, que são o druida, que são pessoas de devoção, são personagens que têm algum grau de devoção a alguma coisa, faz sentido que ele seja, e faz sentido que, sei lá, o cara que criou a Ordem dos Paladinos foi um cara que foi martirizado. O cara que criou a igreja fulaninha do deus tal era o sumo sacerdote dele que foi martirizado no período de perseguição religiosa. E aí isso vai eternizar o cara nessa função, vai retomar o caráter dos heróis épicos, de glória, de honra, e vai dar uma dimensão ainda mais, às vezes. Porque além da glória e da honra de ter defendido o que ele fez, ele acaba tendo, inevitavelmente, inerentemente, uma característica de altruísmo, que também é uma característica heróica. Então, pensem em mártires, como mais do que os heróis épicos, pensem em mártires, pensem em pessoas que morreram pelas suas causas, ou morreram para proteger os outros, ou para defender alguma coisa. Pensem em falsos mártires, pessoas que não morreram, ou não morreram, ou morreram por causas outras, e fingiram que foi por causa daquilo. Isso também tem um componente interessante. Eu acho que narrativamente pode ser muito legal. A gente citou aqui mais cedo o Tirantir, que a gente tá falando que foi um soldado, né, que se matou para enfrentar um dragão e a cidade se fazendeiro ao redor dele, né? Então, que é o mártir também. O próprio Sigmar do Warhammer, ele não morre em combate com os demônios lá, que ele vence e funda o Império, mas ele morre muito depois de velho, e aí a galera atribui a ele uma ascensão e uma deificação que é questionada pelos céticos, né? Então, acho que, como o Marcelo falou, herói mártir é interessante no quesito narrativo e questão de em construção de cenário. Talvez não interessante no quesito jogador, por mais que, como o Marcelo também falou, do finais tristes, talvez se combinado com antecedência com o jogador, seja uma coisa mais legal de se ter em mesa. Então, tipo assim, ó, próxima aventura vai acontecer isso. Você quer que seu personagem se sacrifique pra gente terminar o arco ou terminar a história de uma maneira épica, uma coisa assim? Não, beleza, vai ser massa e tal. Então, talvez seja uma coisa a discutir com o jogador antes de tentar eliminar o herói dele de maneira heróica. E uma coisa que o pessoal não falou, né? Falaram muito bem, mas não falaram o seguinte: o herói mártir não precisa morrer não, tá? Ele vai se tornar um mártir depois que morrer. Mas o tipo do herói, ele vai continuar sendo um herói mártir antes de morrer. Qual que é o lance? O lance é, ele não titubeia, ele não pensa duas vezes se ele precisar se sacrificar pelo grupo. Esse é o grande negócio dele. Então não quer dizer que eu vou fazer um herói aqui, ele é mártir, mas eu vou ter que matar ele. Não. Você vai matar ele na hora certa. Mas você vai deixar bem claro que ele faz isso. O pessoal tá jogando aquela campanha dos escolhidos, que inclusive, vou até marcar aqui, ó, que é um dos tipos de plot do escolhido, tá? O pessoal tá jogando uma aventura com esse plot. E aí, qual que é o lance? O lance é que tem um mal lá na frente, lá no futuro, e eles têm que desenvolver suas habilidades para enfrentar esse mal. E eles estão lá, acho que desde o nível 5. Eles já estão em nível 16 agora. É aquela história que o Líbio tem um personagem lá que casou com a mulher, e ele tá guiando o personagem dela, e os dois têm um filho, e eles têm que cuidar do filho, o grupo inteiro cuida do menino. Na última sessão deles, eles acabaram sendo... caindo numa espécie de emboscada. Eles foram enganados. E o filho se separou do grupo. E é um bebê. Só que o bebê ele tá sendo cuidado por uma criatura mística, né? Um animal místico lá. Que é tipo um guardião que tá guardando o menino. Então, pra salvar o moleque, esse bicho vazou. E eles enfrentando um monte de problema, enfrentando um monte de vilão, um monte de bandido, um monte de treta acontecendo, pau quebrando. E esse moleque sumido. Acontece que um dos membros do grupo é um NPC. E é um elfo que eles acharam lá no começo. Que o cara simplesmente estava passando e resolveu ir com eles porque achou afinidade. Chamado Elandril. Elandril estava no meio da batalha com a galera e ele sumiu. Elandril sumiu, desapareceu. O pessoal sofrendo pra batalha, tentando sobreviver, tentando escapar. Aí um dos conjuradores do grupo falou assim: ué, cadê o Elandril? Eles não estão preocupados com a criança, porque o pai
né, o pai e a mãe, eles colocaram alguns itens no menino que qualquer coisa, eles sabem o que tá acontecendo com a criança, se ela tá bem, se ela tá protegida ou se ela tá em perigo. Então, enquanto a criança tá bem, eles estão tranquilos mesmo que estejam lutando. E como ela tava com um cachorro lá, com um guardião planar lá, então tava de boa. Só que o Elandril sumiu. O Elandril sumiu e cadê o Elandril? Cadê o Elandril? Aí o conjurador lá na frente mandou uma mensagem pro Elandril. Manda mensagem pro Elandril e o Elandril responde. A magia, né? Manda mensagem e pega a resposta. O Elandril foi atrás da criança. Porque o Elandril não tem a capacidade de saber se a criança estava bem. E o Elandril foi atrás. O que acontece é que a criança e esse cachorro estavam numa área de antimagia. Então, para os pais estava tranquilo, mas não estava. E o Elandril foi atrás e estava lá se lascando para salvar a criança. Sabendo disso daí, a mãe da criança, que é um dos personagens do livro, também foi atrás. Quando eles encontram lá na frente, o Elandril tá só a capa da gaita, meu amigo. Por quê? Porque ele vai defender o moleque a todo custo. E esse Elandril, esse personagem, não é a primeira vez. Em diversos momentos do jogo, desde o início, ele sempre se coloca numa situação de estar vulnerável para que o grupo tenha sucesso, para proteger as pessoas do grupo. Então ele, o Elandril em si, ele é um mártir. Ele ainda não morreu, mas ele é um mártir. Ele já pulou na frente de sopro de dragão para defender os outros. Ele já tentou se pendurar em corda para salvar a galera que caiu de penhasco. Ele pulou junto. Então ele faz essas coisas porque é a função dele. Então às vezes você pode criar um personagem, um NPC com essas características sem necessariamente matar o personagem, mas deixando bem claro, ele vai se sacrificar se for necessário. É lógico, isso não faz ele morrer bestamente, tá? Mas você pode usar uma eventual morte de personagem como Marte, já fazendo a cama ali, ó, já deixando bem claro que ele tá disposto a fazer isso. Ok, senhores. Eles se calaram. A Sarah Connor, de certa forma, também acaba sendo, né? Que a gente estava citando mais cedo, porque ela faz de tudo para defender o John. Exato. Ela tá disposta a se colocar na frente da guilhotina para defender as pessoas. E não é só ela, não, né? Tem um monte de gente aí que é capaz de fazer isso aí. É só você assistir filme que você vai ver. A maioria dos heróis fazem isso. Superman entra na câmara do Sol Vermelho para defender o mundo do General Zod. Então, se você não gosta do Superman, podemos seguir? Ah, não. Marcelo vai concluir a história. Preste atenção. Otávio, assiste aqui. Um comentário que o Amendoim Dourado fez e eu não sabia, porque eu acho que saiu, eu já tinha parado de mexer no 3.5. Saiu, a gente comentou no de venenos, eu tô ouvindo, os cortes estão saindo agora, sobre venenos e doenças, e eu comentei várias vezes o Book of Wild Darkness, e existe o Book of Exalted Deeds. Eu não sabia que depois o Multicook fez também. E aí ele tem algumas coisas interessantes, e eu tô dando uma olhada porque aparentemente ele tem uma classe relacionada a mártires, mas aí é o mártir erguido. Scorsese. É o erguido, na verdade é um morto-vivo, assim. Você joga com um personagem que sofreu martírio, e aí ele volta para cumprir a missão dele, para continuar defendendo o que ele fez. Entendi. E parece uma classe de prestígio difícil de jogar, porque se ele comete a qualquer momento ele comete um ato maligno, ele simplesmente é destruído. Mas se ele consegue chegar da DC, então. É, tipo isso. Só que se ele consegue chegar ao nível 10, ele finalmente tem ascensão e ele pode ir pro plano superior, ou seja, é uma coisa meio fantasma que ficou preso para defender a causa. Tipo, mesmo depois do martírio ele continua defendendo. E aí ele faz. Eu não encontrei a habilidade que o Amendoim comentou ali, de ficar invulnerável, imortal e depois desaparecer de uma vez, mas eu não duvido nada que outra das classes de prestígio do livro traga algum tipo de coisa nesse sentido. E 10 minutos ali é muito tempo pra você ficar invulnerável. Sem turno, né? Mas o Warhammer tem uma carreira similar que é do Flagelante, né? Ele não chega ao ápice de se tornar um Marte, mas ele é um autoflagelador em nome da fé.